meus lindos e lindas do Brasil, como é que vocês estão? Estamos aqui para gravar mais uma aula de história. Não é mais uma aula, mas dessa vez uma aula tirando a dúvida de uma aluna nossa. Então, a primeira coisa que eu vou pedir é, por favor, caso a sua dúvida, minha amiga Mayara, não tenha sido tirada com essa aula, por favor, coloca aqui embaixo que eu tento explicar de uma outra forma, com um slide, ou tento mudar o formato do quadro, ok? Então, deixa sua dúvida aqui, caso você tenha outra dúvida. E, por favor, não se esqueça de comentar e deixar o like nesse canal lindo e maravilhoso que está aqui apenas para ajudar a vocês sem qualquer intuito lucrativo, até porque o YouTube não me paga ainda, espero eu. Então, vamos seguir aqui com a nossa aula de Revolução Cultural Chinesa. Será que aqui tá muito ruim? Acho que não, né? Dá pra me ver aqui, eu tô sentadinho aqui. É o seguinte, a Revolução Cultural Chinesa, a gente normalmente... nós gostamos de falar, nós falamos que é uma revolução dentro de uma revolução. E por que a gente fala que é uma revolução dentro de outra? Porque o processo de revolução cultural da China, ela ocorre durante a Revolução Chinesa, no pós-Guerra Fria. A Revolução Cultural Chinesa, ela ocorre durante o processo de formação da China comunista, na Revolução Chinesa, que ocorre após a Segunda Guerra Mundial, quando Mao Tse-tung chega ao poder instaurando o comunismo na China. E para eu começar falando de Revolução Cultural Chinesa, eu tenho que passar pelos antecedentes da nossa grande Revolução Cultural. Então, eu vou começar com os antecedentes a partir de 1947, que eu vou começar dizendo que o Mao Tse-tung, ele pensava de uma maneira próxima ao pensamento de Stalin. Porém, como é que eu posso dizer para vocês? Porém, em 1953, o Joseph Stalin acaba morrendo. Então, o que acontece? O Nikita Khrushchev... O Nikita Khrushchev, ele assume o poder, mas ele vai controlando o Estado gradualmente. Então, ele não tem todo o poder estabelecido. Porém, em 1958, Nikita Khrushchev assume totalmente o poder do Estado. E assim, as coisas começam a mudar. Ponto 1, eliminado com sucesso. Então, o que o Nikita propõe, tendo total controle do Estado, tendo o Estado em suas mãos? Ele propõe o seguinte: uma coexistência pacífica entre os Estados Unidos e a União Soviética. O que se torna um caso um tanto quanto interessante, se você parar para pensar, já que, por exemplo, a corrida espacial e o Pacto de Varsóvia foram pós-Stalin. Porém, não foi uma disputa tão intensa quanto seria se Joseph Stalin ainda estivesse vivo. Apesar de, na história, nós não podemos afirmar o se, né? Se Stalin estivesse vivo, como seria? Não temos como saber isso. Mas com certeza seria algo mais agressivo do que foi com Nikita Khrushchev. Porém, o Nikita, ele propõe a desestalinização, o que obviamente incomoda a Mao Tse-tung. E o que vem junto com a desestalinização da China, no caso da União Soviética? Vem o fechamento dos campos de trabalho e a redução na fabricação de armas comuns para os soldados. E o que isso seria? Os soldados começam a ter cada vez mas uma redução nas armas deles. E começa, assim, uma fabricação de armas grandes, armas maiores, como mísseis, por exemplo. No caso da própria disputa pacífica, também conhecida como Guerra Fria, tendo início em 1947, pós-Segunda Guerra Mundial. E aqui, o que acontece, já que ele faz essa desestalinização da China, e Mao Tse-tung
já estava controlando a China após a Segunda Guerra Mundial, antes da morte de Stalin. Então o que começa a acontecer? A China começa a ser isolada da União Soviética, já que ela tinha como pensamento, como é que eu posso dizer, o poder Stalin. Ela tinha consciência, uma mentalidade, um poder stalinista, enquanto a União Soviética, entre muitas aspas, buscava paz. Mas, como nós vimos anteriormente, uma passividade em relação aos Estados Unidos, tendo como objetivo uma existência sem guerra direta, uma existência do capitalismo e a União Soviética. Mas não como podemos ver posteriormente, a queda da Bastilha foi uma das principais causas do sofrimento da grande União Soviética ao longo daquele período. Falei meio repórter, você não achou não? Achei meio estranho, não achei meio a vibe da nossa aula, né? A aula de história é isso, né, cara? É quase isso. Aqui, ó, vamos lá. E com isso, o Mao Tse Tung, estando meio cansado do surgimento de opositores, ele promove a criação da Guarda Vermelha. E o que é a Guarda Vermelha? São jovens apoiadores de Mao Tse Tung que tinham como base um pequeno livro vermelho de Mao Tse Tung, que no caso seriam estratégias e táticas de Mao Tse Tung, para eles poderem ter como base para apoiar o próprio Mao Tse Tung. E com isso, ele autoriza, a Guarda Vermelha tem como objetivo a perseguição a opositores e os considerados contra-revolucionários da própria China comunista. Até aqui, tá dado. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer a nossa dinâmica de sempre, vou sair da visão de vocês por um segundo, enquanto vocês pausam ou tiram um print para copiar, ok? Essa parte laranja que vocês não precisam copiar, ok? Isso aqui não é necessário copiar, fiquem tranquilos, tá? É só como é que eu posso dizer? Como não é a minha melhor especialidade quanto acerca de biologia, eu coloquei isso aqui para eu poder me pontuar mais perfeitamente com vocês, ok? Então, um segundinho para vocês copiarem aí. Pronto, meus queridos e queridas do Brasil. Deixei aqui esse espaço vazio que eu vou completar junto com vocês. E vocês estão vendo que essa parte aqui ela está em branco. Porque o que eu quero fazer com vocês? Eu acho essa ideia melhor do que eu estava planejando. A partir daqui, a gente vai começar o tópico principal da aula, que é a Revolução Cultural na China. Porém, como é a matéria principal, eu não quero começar ela aqui, sabendo que não vai dar espaço, e acabar não concluindo e tendo que cortar o vídeo para vocês terem esse pequeno corte do raciocínio, tanto meu quanto de vocês. Então, o que eu fiz? Eu botei aqui, e eu vou dar essa parte aqui, e no próximo corte eu vou colocar essa continuação aqui e vou seguir. Maravilha? Show de bola. Então vamos lá. O que nós temos aqui? O plano de Mao Tse Tung para poder fazer a economia da China e a autonomia da própria China em relação à União Soviética alavancar cada vez mais. Então ela tem uma ideia, Mao Tse Tung propõe uma ideia que ele pensa e acha genial, que ele chama de grande salto adiante. Porém, temos um pequeno problema. Com essa busca de autonomia e economia, ele propõe fortalecer as bases da China. Então aqui, eu vou completar aqui, ele fortalece. Vou botar o fortalecimento de bases chinesas. Ok? Ops. Chinesas. Pronto. Não sei se ficou meio bom, sabe? Completar com vocês. Mas eu vou fazer o possível para ficar no melhor jeito possível. E quais eram as bases chinesas para que ele tivesse essa ideia de fortalecer a famosa
agricultura. Então ele queria restabelecer a base econômica da China através da agricultura. Então ele amplifica seus investimentos na área agrícola da China. Porém, algo extremamente perturbador acontece para o grande e feio, para o grande Mao Tse Tung. O que acontece com ele? Diversas plantações e áreas de agricultura foram alagadas e devastadas por fenômenos naturais dentro da China, o que acaba despencando de vez o seu grande plano agrário. E a outra base econômica são as indústrias, as famosas indústrias chinesas. Sabe aquela comprinha na Shopee que você faz? Brincadeira, não vem aqui não. Que é um pouco depois ainda, tá? Tô só brincando com você. Mas beleza. Então, o que ele faz também com esse grande salto adiante? Ele tem como objetivo, ele incentiva famílias e trabalhadores a trabalharem por metas que foram estabelecidas pelo próprio Estado, por metas estabelecidas pelo Mao Tse Tung. E com isso ele faz a formação de comunas. O que são as comunas? São como se fosse, como é que eu posso dizer para vocês? Como se fosse uma substituição de uma... Esqueci. Substituição de... Não, eu não tenho um termo certo para isso, mas como se ele oferecesse um benefício, um benefício. É isso, eu vou dizer benefício. Ele oferece um benefício para as famílias e trabalhadores que decidiram ir trabalhar nesse campo do grande salto adiante, nesse plano. Então, a formação de comunas, ele oferece esse benefício. Ok? Porém, há um pequeno problema nesse grande salto adiante. Com o alagamento da agricultura e a destruição quase que completa, porém não completa, mas uma destruição imensa da área agrícola, acontece milhões de mortes por conta da fome, o que nós chamamos, eu deixei um parênteses aqui, de grande fome. Por que grande fome? Porque a maioria das pessoas, milhares, milhões de pessoas morreram por conta da fome, já que a agricultura foi completamente devastada pelas inundações. Então, como nós acabamos de ver aqui, o nosso grande salto adiante resultou no seu grande fracasso. E é exatamente por isso, por conta desse fracasso do grande salto, começa o surgimento de opositores na China. E como esse salto adiante aconteceu em 1958 a 1960, eu deixei no tópico anterior a nossa tão vermelha, a nossa tão vermelhinha, a nossa guarda vermelha, que eu acabei misturando a ordem dos fatos, porém a guarda vermelha foi criada em 1966. Então, sim, foi após o fracasso do grande salto adiante, com esse alto surgimento de opositores na China, Mao Tse Tung cria a Guarda Vermelha a fim de conter esses opositores. Então, a Guarda Vermelha foi em 1966, coloca aí do lado aí da sua cópia, se você já copiou, coloque aí do lado ali do seu tópico da Guarda Vermelha, que eu deixei separadinho ali, aquele espaço de uma linha para você pular. Coloca ali do lado, 1966, foi a criação dela. Ok? E aqui, coloquei a data já aqui embaixo. Então eu vou começar esse tópico da nossa Revolução Cultural da China. E eu vou dar um lindo, maravilhoso segundo para vocês poderem copiar ou tirar um printzinho, pausar o vídeo, sei lá, ok? Um segundo para vocês copiarem.
Lindos e lindas do Brasil, último quadro da nossa aula de hoje, fechando o nosso tópico sobre a Revolução Cultural Chinesa. Anteriormente, falando sobre seus antecedentes, acredito que o maior dos problemas para vocês. Porém, vamos seguir aqui. Mayara, você conseguiu entender até aqui? Se você não tiver entendido, eu vou explicar isso aqui. E se você continuar sem entender, ou não entender, você pode ter entendido e não entender, você coloca aí nos comentários aí, por favor, para eu saber se eu tirei a sua dúvida ou se ainda tem alguma coisa pendente que eu explico para vocês de novo com todo o carinho possível, tá? Um aviso para todos vocês e principalmente para aqueles que têm dúvida. Eu vou deixar o meu Instagram aqui na descrição do vídeo e vou também publicar um comentário com o meu Instagram para vocês poderem me encaminhar mensagens. Caso vocês tenham vergonha aqui no YouTube, mesmo aqui sendo mais amplo, vocês podem me encaminhar no Instagram, pois no Instagram, além de eu postar o pré-conteúdo da aula, acerca do que eu vou trabalhar, quando eu vou postar e por que estou demorando, esses avisos sendo dados no meu Instagram. Então, para você seguir lá e poder me acompanhar, eu vou deixar na descrição e no comentáriozinho que eu vou tentar deixar fixado. Se não tiver um comentário fixado, olha na descrição que com certeza está lá. Assim como contato, né? Que é o próprio Instagram, um meio de contato. Mas beleza, breve propagandazinha assim, fica tranquilo. Climazinho de seleção, 2-1, né? Eu vou lembrar disso para sempre. Maravilha. Tá aqui. Qual foi o grande objetivo da Revolução Cultural Chinesa proposta por Mao Tse-tung para, como é que eu posso dizer, restabelecer as bases comunistas da China, tentar restabelecer o seu poder, as suas bases, principalmente culturalmente, já que com a grande fome, o seu impacto, a sua imagem foi completamente destruída por essas milhões de mortes. Então ele começa esse movimento dessa revolução cultural para poder trazer de novo aquele poder para ele mesmo. Vamos ver no que isso vai dar. Então, como é que eu posso dizer? O que é a Revolução Cultural Chinesa? O que ela é? Ela é a manutenção do processo revolucionário chinês diante daquelas mudanças que nós vimos em relação aos Estados Unidos e à União Soviética. Aquela coexistência pacífica que estavam tentando trabalhar até o momento. Então, o que ele propõe com essa Revolução Cultural Chinesa? Ela propõe a destruição dos 4 velhos. Por que 4 velhos? Calma, não é o que você está pensando. Ele não vai num asilo e começar a acabar com aquele asilo. Não, calma. Vai com calma. Você tá nervoso. Aqui, a destruição dos 4 velhos. O que seriam as velhas ideias, a velha cultura, os velhos costumes e os velhos hábitos. Os antigos costumes anteriores a essa nova ideia da revolução cultural. Ok? Aqui eu coloquei, que eu segui aqui, eu falei para vocês que não ia dar e olha só, realmente não coube. Eu tive que usar metade do quadro, que é uma metade bem curta, para falar a verdade. Então, eu vou falar que é um milagre eu conseguir fazer isso, tá? Glória a Deus. Ó, então, o que acontece? Começa a formação dos 4. O que é a formação dos 4? Seriam... essa aqui eu confesso que eu vou ler para vocês, tá? A gangue dos 4 ela é formada por nada mais, nada menos do que familiares do Mao Tse-tung, em que inclui eles... Sim, eu estou lendo. Em que inclui Jiang Qing, a esposa de Mao Tse-tung, o Zhang, que é um político comunista na época, o Wang Howen, aceito, não sei também, mas os nomes também não são tão interessantes.
A questão é a ideia, tá? E o próprio Mao Tse Tung, ok? Maravilha. E qual era a ideia dessa... Eu joguei o caderno. Qual que é a ideia dessa gangue dos quatro? Seria a continuidade à revolução. Seria tentar dar a continuidade à revolução cultural chinesa, se estabelecendo no poder esses quatro membros conhecidos como Gangue dos Quatro. Maravilha? Tá tarde já. Desculpe, mas já tá tarde. Ó, e aqui eu chamei de fase final. Não é que eu chamei, mas nós podemos chamar de fase final, já que foi o começo do fim de tudo. Começo? Não, aqui já dá pra dizer que foi o fim, né? O começo do fim foi o grande salto adiante, que foi o começo para o desmoramento. Eu me recuso a falar isso. Foi o começo do final da Revolução Cultural Chinesa, né? Foi o grande marco. Sim, eu me embolei, eu não vou tentar corrigir, me desculpem, um mero lesado. Então aqui em 1976, Mao Tse Tung, para a alegria de alguns e tristeza de outros, no caso de opositores e apoiadores, Mao Tse Tung vem a falecer e a gangue, por sua vez, ela é destituída do poder, já que o seu grande líder, a sua imagem, Mao Tse Tung, estava morto. Então, a gangue se desfez completamente do poder, ok? E com a morte de Mao Tse Tung, em 1978, Jiang Xiaoping, ele assume o poder e ele reconhece os erros cometidos pela China comunista anteriormente a respeito do grande salto adiante e a proposta da ideia da Revolução Cultural Chinesa, que, bom, não rendeu, né? Não rendeu. Então, aqui ele reconhece os erros anteriores e com isso ele propõe reformas políticas, que dentre elas está o Buluan Fanzhen. Por que eu não aprofundei muito isso? Porque, cara, esse pedaço aqui já é meio que o fim, né, cara? O fim é meio que aqui, na morte de Mao Tse Tung. Porque quando Mao Tse Tung morre, meio que já acaba a Revolução Cultural Chinesa. A partir do momento em que ele morre, já que o poder, a imagem comunista do país acaba sendo abolida junto com Mao Tse Tung. Então aqui eu coloquei apenas um detalhe para vocês entenderem o que aconteceu pós-morte dele, que foi uma reforma política, que seria um Buluan Fanzhen, né? E com isso também a abertura econômica da China para interromper esse fechamento, né? Esse comércio, essa economia, né? Fechada. Então aqui ocorre a abertura econômica. Conseguiram entender, pessoal? Maiara, conseguiu entender? Se não tiver entendido, deixa nos comentários aí que eu dou outro jeito. Faço um slide, eu sei lá, faço um slide, eu dou meu jeito. Deixa comigo. Só joga aí que o pai resolve. Tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Jesus ama muito vocês. Um grande abraço, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários. Assim como ela colocou dúvida de história, você pode colocar dúvida de outras matérias. Eu apenas não domino línguas estrangeiras. Porém, todavia, entretanto, começou um maravilhoso professor e principalmente ótimo amigo de vocês. Se vocês colocarem aqui, eu aprendo russo só para poder te ensinar, tá bom? Então pode deixar aí nos comentários aí que com certeza eu vou fazer o possível para te ajudar. Maravilha? Então deixa o seu like,
Manda esse vídeo para quem vocês quiserem. Deixa um comentário aqui se você tiver alguma dúvida, se você gostou da aula, se você não gostou, algo que você quer que eu melhore, algo que você quer que eu piore, algo que você quer que eu melhore, né? Eu vou fazer o possível para deixar a aula mais agradável possível a todos. Ok? Então, acredito que é isso. Deixa o seu like, curte o vídeo. Amo muito vocês. Jesus, principalmente, ama muito vocês. Um grande abraço, pessoal. Deus abençoe e beijão. Valeu, pessoal.